não vim falar de moda como tendência, mas de moda como fenômeno psicológico, de corpo como território simbólico, social e existencial. Falei difícil, né? Eu sou Lilian Joia e você já me conhece. E estamos aqui hoje no Diálogo com Lilian Joia, principalmente com um tema que voltou com força total: a magreza extrema como ideal estético e o quanto isso atravessa identidade, pertencimento e sofrimento psicológico. Luz, câmera, emoção. Isso aí. Diálogo com Lilian Joia tem hoje um quadro para você. E agora teremos brilho, ação. Você, estrela do anonimato, vem aqui conversar comigo no Diálogo com Lilian Joia. Esse quadro vai fazer você brilhar, ok? Hoje nós estamos com um padrão que já foi padrão nos anos 70, 80 e 90. E, olha, é sério mesmo, era um padrão assim, pensa comigo, folha de sulfite. Eu e minhas amigas, a gente falava que era o padrão folhinha de sulfite, porque realmente a pessoa nadava de frente, nadava de costa. Nada. Pele e osso, certo? Faz sentido para você? Para mim faz muito. Eu sofri por anos da minha adolescência com disforia de imagem, sofri com bulimia, né? Sofri com anorexia. E eu fui, né? Sou dos anos 90, imagina só, né? Vem comigo. Então, aquele corpo magérrimo nunca saiu de cena. Ele apenas mudou de discurso. Antes era elegância, depois saúde e agora é autenticidade. Se você quiser ser uma mulher autêntica, você tá magérrima, entendeu? E é curioso como a sociedade diz que aceita todos os corpos, mas continua premiando os mesmos. A magreza segue sendo associada a controle, sucesso, disciplina e valor moral. Eu posso pegar várias atrizes brasileiras que seguem cada vez mais magérrimas. Uma delas, por exemplo, foi namorada de um jogador de futebol. E quando ela era pequenininha, ela era uma gracinha de menininha fazendo novela. Ela não é uma gracinha. Mas olha só, segue ali, naquela linha, entende? Aí eu falo, realmente é saudável ou não? Nós temos também um outro exemplo americano que todo mundo está falando dela, não tem como não falar dela. Sabe aquela mocinha que já foi, acho que ela era da Disney, não sei, mas ela é cantora, fez filme agora há pouquíssimo tempo, né? Considerada como uma grande atriz. Sabe quem que é, né? Ela não é de Ares, tá? Não é de Ares, mas é uma grande atriz. Aliás, eu não sei se ela é ou não é de Ares, tá? Mas vamos lá. O que significa isso? Qual é a moral de tudo isso? A magreza sendo associada a sucesso, disciplina e valor moral. E isso cria um paradoxo. Dizemos que respeitamos todo mundo, mas intimamente, muito mais ainda, desejam ser extremamente magros. Ser magro é um problema? Ser gordo é um problema? Vamos lá, eu estou falando por mim. Existe um erro comum achar que o problema é o corpo em si, quando na verdade o problema é a relação que a pessoa estabelece com o seu próprio corpo. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa magra não é um problema, uma pessoa gorda não é um problema.
O problema começa quando o corpo vira a única forma de se existir, de ser aceito ou de se reconhecer como uma excelente pessoa. E também quando há sofrimento psicológico, disforia de imagem, alta violência emocional. Entende isso? Disforia de imagem é uma coisa tão contemporânea, né? Tão contemporânea. Disforia de imagem não é vaidade, é uma ruptura entre o corpo real e o corpo vivido. Tem pessoas que não conseguem se enxergar gordinhas, mesmo estando magrinhas. Outras não suportam qualquer variação corporal. Na autoterapia, a pergunta não é como eu deveria ser, mas o que esse corpo significa para mim. Sabe, gente, quando eu fiz aquele programa lá do Esquadrão da Moda, foi muito difícil para mim. Muito difícil para mim. Porque eu estava extremamente gordinha, tá? Extremamente gordinha. E naquela época, com 37 anos, eu fui fazer uma plástica. Exatamente. Era uma época, assim, que todo mundo queria ter um peitão, tal, né? Era essa coisa. E garanto para você que eu olhei para aquele ser humano e falei assim, agora é a hora. Sim, eu vou fazer agora. Por que não? Fui lá, fiz lipoaspiração, fiz barriguinha, né? Eu tinha tido gravidez, então aquela barriga estava muito feia. E eu sou super a favor da cirurgia plástica. Se você pode fazer, arrumar sua barriga, vai lá e arruma. Não tem problema nenhum, tá? É na minha opinião. Mas o problema não foi isso. Foi que quando eu fiz essa cirurgia, eu me senti ótima, achei maravilhosa. Coloquei silicone enorme, achei incrível. Eu estava vivendo a fantasia da minha cabeça. Mas quando eu fui para aquele programa de televisão, começou a disforia de imagem. Por quê? Porque o padrão de beleza não era o meu padrão da minha cabeça comigo. E quando todo mundo fala para você que você não deve se respeitar, que você não é o bastante, que você não é suficiente, até então eu não ouvia essas vozes. Mas quando o programa ficou pronto, meu Deus, virei meme negativo na época, falaram isso, falaram aquilo, falam até hoje, mas hoje falam de uma maneira, os que gostam de mim, falam de uma maneira bacana, encontraram na minha fala do programa algo sensacional. Mas aqueles que são negativos, e a gente encontra pessoas negativas o tempo todo, diziam, você não deveria ter feito o que você fez. Entende o que eu estou te falando? E se tornou um grande problema para mim. Grande problema para mim. Foi daí que eu fui estudar psicologia, voltei para sala de aula sentar como aluna, enfim, fui estudar bullying, fui estudar cyberbullying, fui estudar disforia de imagem, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Quando você está todo dia numa rede social, se comparando a outras pessoas, você está falando para você quem eu quero ser. Se você olhar para fora, beleza, e voltar para casa e se escolher, ok. Voltar para sua cabeça e se escolher, tudo bem. O duro é quando você olha para fora, você sonha, e quando você desperta, você fala, meu Deus, quem eu sou? Na autoterapia, a pergunta não é como eu deveria ser, mas o que corpo significa para mim eu ter. E isso só você pode decidir, tá? Mas tome cuidado com a sua decisão, porque se a sua decisão for se tornar uma mulher magra, como a tendência hoje, né? Como hoje o mundo prega que você deve ser, de repente não vai valer tanta pena assim.
Não sei, você que tem que se perguntar e se responder isso. Outro ponto delicado dessa conversa é a vivência trans, tá? Também não acaba sendo atravessada por esse mesmo padrão de magreza, entende? Imagina, por exemplo, uma pessoa trans. Ela muda de identidade, por quê? Porque ela se percebe numa outra identidade. E tudo bem. Só que ela vai seguir processos rigorosos para alcançar aquela identidade. E tá tudo bem, não tem nada errado nisso. Assim é com a magreza, assim com o excesso de gordura, tá? Não tem problema, desde que você se reconheça naquele corpo e fale: não, realmente para mim faz sentido isso. Muitas vezes, porque o corpo trans já vive sob vigilância social intensa, a magreza surge como uma tentativa de legitimidade de aceitação, tá? A gente tem que entender que a disforia é você olhar para o teu corpo e não aceitar. Por isso que eu falo muito do corpo trans. É a mesma sensação que um trans tem. Tem gente que olha e se vê gordinha e se aceita gordinha. Tem gente que olha magrinha e se aceita magrinha. Já tem gente que olha magrinha e queria ser gordinha. E vice-versa. Mas até que ponto isso me fere? Até que ponto isso me faz bem? E hoje, para ajudar nesse contexto, a gente tem o contexto da mídia, né, do padrão de beleza que está cada vez mais cobrando que você seja magra. Entende o que eu estou te falando? É muito sério essa conversa. Outro dia eu estava vendo uma modelo que em 2020, 2019, 2018, 2017 ela tinha trabalhos. 2021, 2022 ela tinha trabalhos. Porque ela tem uma beleza fora do que a passarela considera de padrões, tá? De marca famosa, para desfilar, para modelar marcas famosas. Mas ela disse o seguinte: agora ela está sem trabalho. Ela está ficando cada vez mais sem trabalho. Por quê? Porque ela está sendo, por um tempo a moda falou que aceitava ela. Por um tempo a moda falou curvex. Por um tempo a moda falou sobre, né, essa identidade de ser gordinha e tudo bem, né, que era a curvex, a plus size e tudo mais. Mas agora, cadê? Não existe mais, está sumindo, não existe mais nem trabalho para elas. Então, a magreza está surgindo com muita força como legitimidade de aceitação social. Isso não invalida ninguém, mas revela o quanto o padrão continua operando silenciosamente. Faz sentido para você? Existe uma hipocrisia social, romantizamos extremos, mas ignoramos consequências. Não é sobre dieta ou não dieta, é sobre o que vem depois. O corpo cobra, sempre cobra. Entende o que eu estou te falando? Isso que eu estou falando aqui, por exemplo, já aconteceu. Não estou aqui como psicóloga, ok? Não é a psicóloga, é a Lilian Joia dialogando com você, tá? Porque eu passei por extremos. Eu passei por extremos em rede social, eu passei por extremos na vida real, tá? Depois do programa Esquadrão da Moda, por exemplo. Mas eu estou falando para você sobre o perigo dos extremos. O fisiculturista, a fisiculturista que não é fisiculturista, eles não ganham para isso, eles não têm salário, não são profissionais disso. Mas eles vão lá, estão tomando muita bomba. Tudo bem, quer fazer isso? Sensacional, mas entende que tudo que a gente eleva o nosso corpo ao extremo faz um mal danado. É a pessoa que fala assim: não, eu sou plus size mesmo, eu não preciso cuidar da minha saúde. Vai chegar uma hora que essa conta vai chegar, porque é um extremo.
Entende o que eu tô te falando? A pessoa que quer ser magra ao extremo, que voltou, né, como eu iniciei o vídeo, voltou essa moda dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80, dos anos 90. Aliás, eu acho que nunca saiu, né? Vamos combinar, né? Foi só uma onda, né, que passou. Entende? Tudo que é extremo vai cobrar um preço caro. E não existe vantagem absoluta em ser extremamente magro ou extremamente gordo, quando isso vem acompanhado de sofrimento e adoecimento. Talvez o maior ato aqui revolucionário hoje seja sustentar um corpo possível e não um corpo ideal. E entender que respeito não é concordância, é convivência. O corpo do outro não é um projeto nosso. E agora eu quero te ouvir. O que você acha dessa conversa? Você concorda comigo? Você discorda? Discorda. Te provoca? Me provoca muito. Eu sempre briguei com a balança, porque eu tenho disforia de imagem. É minha imagem, meu bem, é minha imagem. Então é isso. Um beijo da Lili, fica bem em segurança e até o nosso próximo vídeo. E por favor, siga aqui o canal, deixa um like e fala comigo, meu Deus do céu. O que você acha sobre esse assunto? Né? E aí? Porque eu entendo o sentimento do trans, por exemplo. O sentimento de não se pertencer àquele corpo. Mas aí ele tem uma razão sincera e honesta para mudar aquele corpo, entende? E ele vai levar o corpo ao extremo. E aí é uma coisa que faz sentido para a pessoa. Mas sobre a obesidade e a magreza extrema, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Se valer a pena, força total, mas se não vale, não está na hora de refletir sobre isso? Então é isso, meu povo. Um beijão, fica bem seguro e até o nosso próximo diálogo. Tchau, tchau.